Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pondera Eleições. Este é um programa, uma playlist que foi criada especialmente com o objetivo de entrevistar os candidatos, alguns candidatos a vereadores aqui da cidade de Curitiba e região metropolitana. Eu digo alguns pelo fato que a gente não vai ter tempo hábil, até por conta da agenda do Pondera, como também de agenda de vários candidatos, para a gente poder estar entrevistando. Mas é uma oportunidade bastante interessante, aonde os candidatos que aqui virão poderão falar sobre as suas propostas eleitorais, quais são as bandeiras que eles defendem, o que eles estão procurando mudar na sua cidade aí com o projeto que eles têm em mãos, e é isso que o programa Pondera Eleições tem o objetivo de lhe trazer. E uma coisa muito interessante que eu tenho comentado em todos os programas, que muitas vezes quando nós vamos eleger um vereador, a maioria das pessoas não tem uma ideia clara qual é as funções básicas de um vereador. O que o vereador realmente tem que fazer? E eu posso te dizer aí, sem medo de errar, que são 3 deveres básicos que todo vereador deve executar. E aí, isso pode ser até um parâmetro para você poder escolher aquele vereador no qual você vai apoiar, dando o seu voto. Então, quando você vai eleger um vereador, a maioria da população não tem ideia quais são os deveres de um vereador, mas a gente pode dizer assim que pelo menos são 3 funções básicas que todo vereador deve executar quando está lá exercendo a função. A primeira é lhe representar, exatamente. Todo vereador ele tem o objetivo de representar a população. A população ela tem interesses, elas têm necessidades, no qual esse vereador precisa ter esse olhar sensível, compreender o que precisa ser feito e levar, ser a sua voz lá na Câmara Municipal. O segundo é legislar, ou seja, um vereador ele vai criar diversas leis para poder fazer com que o município possa ser mais articulado, ele consiga prosperar. E o terceiro dever de todo vereador é fiscalizar o executivo, ou seja, o que a prefeitura está fazendo, o que o governo estadual está fazendo, para que todo o processo dentro de uma cidade gere a prosperidade. E hoje nós estamos recebendo aqui no Pondera Eleições um candidato da cidade de Araucária. Então você vai ter a honra e o prazer de conhecer Luciano Filite. Seja muito bem-vindo ao Pondera Eleições. Muito obrigado, agradeço, Alessandro, a oportunidade de estar falando hoje aqui como entrevistado e como candidato a vereador da cidade de Araucária. Fantástico. E Luciano, vamos começar aqui o nosso bate-papo, você contando quem é o Luciano e da onde que você veio e como você entrou na política. Bom, primeiro eu tenho 36 anos, sou formado em engenharia elétrica, sou nascido no interior do Paraná, me criei em Curitiba, mas já há alguns anos eu moro em Araucária, a cidade onde eu comprei a minha casa, a cidade que eu escolhi para ter junto com a minha família. É ali que eu escolhi para fazer a minha história. Perfeito. E como você entrou na política? A minha entrada na política, talvez ela seja um pouco diferente do que a maioria das pessoas esperam, né? As pessoas sempre esperam que vai ter um grande político, tem alguém na família que já é da política e acaba te introduzindo nesse mundo, mas na verdade eu nunca tive isso. Na verdade, eu sempre acompanhei política, acompanhava desde criança e adolescente, eu acompanhava o horário político e via lá as promessas, um dizendo que ia fazer isso, fazer aquilo, e aquilo me chamava atenção. Então, eu sempre na minha vida eu tinha aquela coisa que um dia eu iria entrar para política, para fazer a diferença na vida das pessoas. Só que eu nunca achei um político que eu perdão, eu nunca achei um partido político que eu me identificasse, até que eu encontrei o Partido Novo. Porque ali eu vi refletidas as ideias que eu já pensava que eu tinha dentro de mim, dentro de um partido. Perfeito. E hoje o Luciano, você pode se classificar por uma ideologia política como que um liberal, libertário, socialista? O que seria o Luciano Filite? O Luciano Filite com certeza é um liberal. Alguém que acredita na liberdade das pessoas e que o Estado, o governo, ele deve tentar interferir o mínimo possível. Perfeito, perfeito. E essa não é a sua primeira participação num processo eleitoral. Exatamente, essa na verdade é a segunda. A primeira vez eu fui candidato a deputado estadual também pelo Partido Novo aqui no Paraná, no ano de 2022. Então eu me preparei para aquela eleição,
Infelizmente, a gente não teve o resultado almejado, que era ser eleito, mas foi uma experiência incrível, Alessandro. Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu entendi mais sobre o que é a política, e de lá para cá eu continuei estudando, continuei me aperfeiçoando, entendendo mais sobre o papel do cidadão dentro da política, como as coisas realmente funcionam, para que não chegasse numa campanha e fosse apenas mais um candidato prometendo mundos e fundos que não teria poder para cumprir, entende? E além disso, nesse meu intervalo, acho que vale a pena a gente falar também, eu comecei a estudar a escola do Renova BR. Não sei se você já ouviu falar. Acho que a maioria das pessoas não ouviu falar ainda. Mas é uma escola de formação política. Ela não tem ideologia nenhuma, mas a ideia dela é preparar bons candidatos. Candidatos que saibam realmente qual é o papel do vereador. Candidatos que façam propostas em cima da realidade, em cima de dados e não venham com promessas vazias para a população. Então, hoje eu posso dizer, eu sou a única liderança da cidade de Araucária formada pelo Renova BR. Fantástico. E falando sobre promessas, conte para nós, quais são as bandeiras que o Luciano Filite vai defender? Então, Alessandro, eu criei um slogan de campanha que eu acho que foi muito feliz dentro do que eu quis dizer ali, que é o seguinte: por uma Araucária mais humana, mais livre e sem corrupção. Essas três palavras, humana, livre e corrupção, elas embarcam as minhas principais propostas. Em primeiro lugar, humana por quê? Porque a gente tem que entender que a prefeitura, o prefeito, os vereadores, o servidor público, ele tem que respeitar o cidadão como ser humano que ele é. Ele tem que ser respeitado na sua dignidade. E hoje isso é algo que não acontece. Quantas das vezes a mãe vai levar o filho para um atendimento e não tem aquele atendimento adequado? O profissional que está lá talvez não respeite como deveria, não é assim? Ou quando você, como empreendedor, você precisa de algo da prefeitura, você vai lá, precisa de uma documentação, de uma liberação, você encontra dificuldades. Como se você tivesse indo lá implorar por um favor de alguém. E é isso que eu quero mudar, porque o poder público, ele não vem para se servir da população, mas para servir a população. E o terceiro ponto, que é bem importante a gente falar, é o combate à corrupção. Porque a gente não vai construir o país que a gente quer, a gente não vai alcançar o país do futuro para os nossos filhos, enquanto a gente tiver essa cultura de corrupção dentro da política. Perfeito. Luciana, você falou sobre a bandeira da humanização, o respeito ao cidadão que vai procurar um serviço público da área de saúde. E isso já não é um problema somente da cidade de Araucária. Diversas cidades no Brasil enfrentam esse problema crônico. Na sua ótica, por que isso acontece? Falta gestão, falta fiscalização e falta honestidade também, tá? Época de campanha agora, a gente vê um monte de candidato prometendo que vai contratar médico, que vai construir hospitais, mas assim, a gente tem que ser realista, tem que falar a verdade. A saúde é difícil. Você não encontra médicos disponíveis para serem contratados assim da noite para o dia. Então, os governantes, eles prometem, mas eles não conseguem cumprir. Aí vem aquilo que eu falei, falta aquela ótica de você colocar o cidadão em primeiro lugar. Tá, se eu não tenho médico, o que eu faço com esse cidadão que precisa da consulta? Eu vou deixar ele sem a consulta até que eu consiga fazer um concurso, até que eu consiga construir um hospital? Até que eu consiga comprar uma máquina de raio-x para ele fazer o exame? Não. Se a prefeitura, na sua estrutura local, ela não tem a condição de atender isso, ela deve sim procurar as parcerias público-privadas. Deve procurar o setor privado e garantir que o cidadão tenha o atendimento. Porque a gente tem que entender, Alessandro, que o cidadão é pagador de impostos. E tudo que a prefeitura faz é gerenciar o dinheiro do pagador de impostos. Prefeitura e governo não produz nada. Ela gerencia os recursos de quem trabalha e produz. Então, durante o teu mandato, uma estratégia seria o quê? Uma parceria mais próxima do setor privado para diminuir o que? Essa fila de espera que tem para um especialista, um cardiologista, oftalmo, uma tomografia. É isso? Com certeza, todo tipo de parceria público-privada que for bom para a população de Araucária, nós vamos defender e vamos lutar sim. Esse é o grande objetivo, que nem eu falei, é colocar o cidadão como o ponto focal. É para ele que a gente tem que trabalhar. A gente não tem que trabalhar para os amigos políticos, para os colegas, nada disso. A gente tem que atender o cidadão.
Certo? E não é curioso, você veja só, esse é um assunto que não é de hoje, né? E ele já não ser valorizado por gerações anteriores políticas, Como assim? por exemplo, assim, ó, você pega a gestão anterior, ou duas gestões anteriores. Esses caras não tiveram ideias de como resolver esse problema e simplesmente deixaram acontecer? Qual que é a tua leitura sobre isso? A minha leitura é que assim, vamos pensar, fazer um comparativo. Pensa no setor privado. Você tem uma empresa e você tem um gestor muito ruim daquela empresa. O que que tende a acontecer com aquela empresa? Ou você troca o gestor, ou a empresa tende a falir, certo? Agora, quando esse gestor está na prefeitura, o que que acontece? Ele literalmente arrebenta com a prefeitura, arrebenta com a cidade. E daí vem um próximo gestor que, por melhor que seja, vai encontrar enormes dificuldades para ajustar aquilo. Porque prefeitura, ela não entra em falência. Ela cobra a conta do contribuinte. Ela deixa de fazer serviços. Ela não é que nem uma empresa do setor privado que se for incompetente, ela está fadada a deixar de existir. Então, olha só. Aí você já vai conhecendo, então, Luciano Filite, candidato a vereador da cidade de Araucária. E eu já aproveito a oportunidade de pedir a você que está aí nos acompanhando, que já deixa aquele like maroto, e se inscreva no canal e também nos acompanhe nas redes sociais. E Luciano, qual é o seu número lá na cidade de Araucária? Importante falar, né? Não adianta pedir voto se não tiver o número Com para colocar certeza, na as urna. pessoas não vão se lembrar no momento. Exatamente. Pessoal, o meu número é 30.000. 30000. É para ficar fácil. Aperta o 3 e aperta 4 zeros seguidos e vocês vão votar no Luciano Filite, o novo vereador de Araucária. Maravilha. E Luciano, se hoje chegasse um eleitor para você e perguntasse assim: por que eu devo votar no Luciano? Qual que seria a tua resposta para ele? Porque eu acredito que é possível transformar a vida das pessoas para melhor através da política. Que a política não é um lugar de corrupção, mas é um lugar de doação, de você trabalhar pelo outro, para o outro, para a gente construir uma cidade próspera para cada um. Além disso, também porque eu me preparei. Eu sou alguém que sabe qual é o papel do vereador, que não está vindo com promessas vazias. Estou me comprometendo a fazer o básico, que é fiscalizar o poder público, coisa que a grande maioria, se não todos, os vereadores atualmente não fazem. Perfeito, perfeito. Luciano, aqui no debate do Pondera Eleições não tem certo, não tem errado, mas como você colocou assim, o combate à corrupção, né? Fazendo as coisas mais simples. Mas um eleitor ou outro poderia perguntar assim para você, mas Luciano, isso é a promessa de todo candidato. Qual que é a tua leitura sobre isso? O que você poderia responder de que não é dessa maneira? Pois é, tem um monte de gente que fala que vai combater a corrupção e chega lá, o que que faz? Vai tirar uma foto na frente de uma obra, vai tripudiar em cima de um buraco, alguma coisa, mas de fiscalização muito pouco, sabe? Eu conheci poucos vereadores que realmente fazem o trabalho de fiscalização. O que que é o trabalho de fiscalização efetivo? É você pegar os contratos, você avaliar o preço daquele contrato, ele é condizente com a realidade? Os prazos, eles estão sendo respeitados? E assim, como que a gente fiscaliza? É transparência. Essa é a grande chave que ninguém faz. Todas as ações do vereador, da prefeitura, de todos os poderes, elas têm que ser públicas. Quanto mais públicas, mais difícil é que exista a corrupção. A corrupção ela só acontece quando as coisas são feitas no conluio, escondidas. Se a população participar, tiver uma gestão transparente, o vereador tiver essa capacidade de estudar esses contratos e trazer para a população, olha, o contrato ele está prometendo isso, 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 está nesses valores, eu entendo que isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, a coisa acontece. Fica muito mais difícil um corrupto se criar ali. Essa que é a grande verdade. E uma coisa importante, né? Não é da função de um vereador prometer asfalto ou coisas parecidas aos eleitores, não é? Essa é uma das coisas curiosas, até a gente pode até dar um pouco de risada, sabe, Alessandro? Como é que funciona a política real, né? Você tem ali sempre a figura do prefeito e você tem os vereadores de oposição e de situação, tá? O que que acontece quando o vereador fala que vai fazer um asfalto, que vai lutar por uma OBS, por uma creche, alguma coisa assim? O vereador ele faz um requerimento à prefeitura sugerindo que em determinado local seja feita aquela obra. O que que acontece na prática? Se um vereador de oposição faz esse requerimento, o prefeito vai lá, engaveta e não faz.
Se um vereador da situação, apoiado pelo prefeito, faz esse requerimento, o prefeito vai lá, faz a obra e faz questão de chamar o vereador para estar lá junto, entendeu? Infelizmente, esse jogo de fazer asfalto não tem trabalho nenhum de vereador. A grande verdade é um jogo político para que quem está no poder continue no poder. Mas qualquer cidadão poderia ter feito o mesmo tipo de solicitação para a prefeitura do asfalto. A diferença é que tem aqueles que são amigos do rei e outros não são. E não deveria acontecer, né? Porque quando você vê, isso acontece, inclusive, você vê lá os movimentos no Senado, né? Na Câmara de Deputados e tudo mais. Vamos tocar aqui esse projeto juntos, beneficiando esse ou aquele. Eu acredito que esse é o maior indício de que realmente ali o que é menos importante é a representação do eleitor, não é verdade? Da necessidade do eleitor, porque eles querem muito mais fazer esses jogos que acabam fazendo, como você acabou de comentar. Se eu sou amigo do prefeito, eu sou do partido que apoia ele, então eu posso solicitar uma coisa e eu vou ser prontamente atendido. E aquele candidato, só por causa que é, tipo, seria o quê? Uma ideologia diferente, uma oposição, ele vai engavetar. Então, olha só, amigo que está nos acompanhando, aqui já começa a você desenvolver um pensamento crítico fundamental para você não ser enganado, né? Com vereadores que prometem coisas que não estão na competência, e se estão fazendo isso, o que significa é o quê? Que eles estão simplesmente num jogo político, onde os grandes beneficiados são eles e não você. Isso é muito importante e relevante que todo eleitor tenha consciência, não é? Isso, e tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar dentro dessa lógica que eu considero perversa. Você já ouviu falar sobre as emendas parlamentares? Sim. Acho que até tem várias discussões, acredito que a maioria dos eleitores que estão me acompanhando aí, eles já devem ter ouvido falar. Mas basicamente essas emendas são recursos que o executivo libera para o legislativo para determinadas aplicações, tá? Ela existe, a gente ouve bastante falar na Câmara dos Deputados lá, porque está bem alta, porque são valores altos e tal. Mas elas acontecem em todos os níveis, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Ou seja, o vereador ele também recebe recursos. E o que acontece? Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acredito que o vereador ele tinha que se limitar a legislar e fiscalizar e não gerenciar recursos. Quem tem que gerir recursos é a prefeitura. E seria papel do vereador fiscalizar. Mas tudo bem, hoje o vereador ele pode fazer destinação de verbas. E para onde ele vai destinar isso na prática? Ele vai para o melhor projeto para a cidade? Infelizmente não. Ele acaba, na maioria dos casos, destinando esse dinheiro para projetos que vão dar ganho eleitoral para ele. E talvez não seja aquilo que seja melhor para a cidade. Aí às vezes acontece, por exemplo, de um deputado mandar dinheiro para uma cidade porque quer construir uma escola. Beleza. A emenda que ele mandou dá para construir a escola. Só que depois a prefeitura vai ter que arcar com contratações que talvez ela não estivesse preparada naquele momento, tá? Então, infelizmente, essa parte do orçamento gerida pelo legislativo, na prática, na minha humilde opinião, ela funciona como uma compra de votos top-down. É o executivo comprando o voto do legislativo e o legislativo tentando fazer ganho político com isso na sua comunidade. Se hoje você foi eleito como vereador e começou o teu primeiro dia de mandato, qual que seria a primeira ação que o Luciano Filite executaria como vereador na cidade de Araucária? A primeira que seria, não. A primeira que vai ser, porque nós vamos ganhar essa eleição, porque eu acredito que a população de Araucária está cansada dos mesmos e cansado dessa ladainha que não resolve nada. A primeira coisa que a gente vai fazer no gabinete é montar uma equipe que vai fiscalizar os contratos. Nós vamos revisar todos os contratos. Nós vamos brigar para que tudo seja publicizado. Realmente uma fiscalização adequada e ideal, que é o papel do vereador. A gente vai fazer bem feito aquilo que é básico, mas que ninguém tem coragem de fazer. Perfeito. E você está conhecendo, então, hoje, Luciano Filite, candidato pelo Partido Novo, com o número 30.000. E, Luciano, agora chegando já na reta final do nosso programa aqui, você tem uma grande oportunidade que é olhar para essa câmera e deixar a sua mensagem de candidato a vereador aos eleitores. Então, sinta-se muito à vontade de olhar para ela
e deixar sua mensagem para as pessoas, porque essa live aqui, esse programa ficará gravado no Pondera aqui, para quem quiser assistir daí. Ok. Então, o Juliano vai colocar para você, a câmera é sua. Meu amigo eleitor de Araucária, eu sei que você deve estar cansado de tantas promessas, você deve ter sido abordado ao longo dos dias por vários candidatos prometendo que vão trabalhar por você. Mas eu te pergunto, qual deles realmente está preparado para te representar? Se você tivesse que contratar alguém para gerenciar a tua empresa, você contrataria apenas porque é seu amigo ou você contrataria alguém que está preparado, que vai dar resultado? E é isso que eu quero dizer. Eu estou preparado para fazer aquilo que precisa ser feito, com coragem, sem dever a alma para ninguém, de mãos limpas, para te servir como vereador de Araucária. Um verdadeiro vereador que você vai ter orgulho. Um vereador que você vai ter acesso. Inclusive, Alessandro, o meu número de WhatsApp de campanha, que deve em algum momento ter aparecido na tela, senão a gente deixa depois, ele vai ser o mesmo número do gabinete, porque o nosso gabinete ele vai ser um gabinete aberto para te receber, para que você traga as suas demandas. Porque não adianta um vereador ficar lá trancado e achar que sabe resolver todos os problemas da cidade. Porque quem tem problema é você. E eu quero resolver os seus problemas. Eu quero que você conte comigo. E que a gente possa lutar junto por uma Araucária mais livre, mais humana e principalmente sem corrupção. Certo? E eu conto com o teu voto no dia 6 de outubro, eu conto com o teu apoio. Divulgue a mensagem do Luciano Filitti, compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, no grupo do condomínio, porque o grande desafio dessa nova política que eu estou propondo, essa nova política que eu estou propondo, é levar essa mensagem ao maior número possível de araucarienses. Porque de picaretas e charlatões Araucária está cheio. A gente precisa de gente nova, com coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Legal, muito bacana. E Luciano, se algum eleitor quiser falar com você, como ele faz para poder te encontrar? Está sendo publicado aqui em algum momento no vídeo, né, as suas redes sociais, mas sempre é importante reforçar. Tem algum outro número de telefone no qual a pessoa possa entrar em contato? Tem uma comunidade? Qual o e-mail que poderia falar com você? Como é que a gente faz para encontrar o Luciano Filitti? Vamos lá. Primeiro tem as redes sociais, né? O Instagram, @Luciano Filitti. Facebook é Luciano B. Filitti. Uhum. Aí a gente tem o canal de WhatsApp que fica no meu celular, sou eu mesmo que respondo, tá? Que é o 419-8470-3030. Olha só, o 30 aí, ó, não é à toa, é proposital isso. Uhum. Repete novamente o número do telefone. 98470-3030. E esse telefone, tá? Ele não vai ser só um telefone de campanha, não. Ele vai ser o número do nosso gabinete. Então salva, que quando for eleito você vai ter o mesmo número para poder cobrar e agendar a visita lá e conversar com a gente. Porque realmente a gente quer fazer uma política conectada com as pessoas. A gente não quer sair inventando um monte de maluquice. A gente quer fazer aquilo que as pessoas precisam. Fantástico, fantástico, Luciano. E finalizando, eu realmente quero agradecer a tua presença aqui no programa Pondera Eleições. Eu acredito que foi muito rica a nossa conversa aqui e eu faço votos que a sua jornada eleitoral seja de muito sucesso, de muito progresso e que realmente você possa atingir o seu objetivo se elegendo como vereador na cidade de Araucária. Muito obrigado, Alessandro. Eu agradeço essa oportunidade da gente aqui estar dividindo um pouquinho de quem é o Luciano Filitti e um pouco sobre esse projeto de candidatura na cidade de Araucária. Muito obrigado mesmo de coração e conte comigo. Fantástico, Luciano. E sempre lembre que as portas do PonderaCast estarão eternamente abertas para você, viu? Muito obrigado. E assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, programa Pondera Eleições. Eu agradeço aí a sua companhia, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, sinta-se à vontade em deixar a sua opinião aí no chat desse programa que vai ficar
deixar sua pergunta, tá certo? Que uma vez que tem a sua pergunta, a gente vai direcionar para o Luciano para ele poder responder pelas redes sociais dele e até você poder estar participando do grupo de WhatsApp que ele criou justamente para poder interagir contigo. E nós nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos e um beijo no coração.